Durante um evento que aconteceu aqui em Goiânia, eu conversei com um especialista da Embrapa e nós falamos sobre logística, um problema muito sério para o desenvolvimento do país. A armazenagem é primordial para o futuro da produção de grãos. Confira. Então a armazenagem passa a ser um ponto importantíssimo, passa a ser um gargalo, porque nós não temos estrutura armazenadora suficiente para atender com qualidade todo o nosso armazenamento, de soja e de outros grãos, é lógico. Então a soja ela tem um espaço grande, por ser um produto principal, o maior grão, a maior produção de grãos é a soja, de todos esses, dos 230 milhões que nós produzimos no país, e nós precisamos cuidar muito bem dele durante o armazenamento desse grão. Nós temos países, por exemplo, como Estados Unidos, Canadá, países da União Europeia, que têm um potencial de armazenagem muito maior do que o nosso. O que acontece no Brasil que parece que falta investimento, é problema de um planejamento governamental, porque a situação do país hoje, se não fosse o setor agropecuário brasileiro e principalmente a soja, nós estaríamos numa situação muito delicada, né? Exato, veja bem, esses outros países citados, eles já têm uma estrutura de produção de grãos ao longo do tempo que vem sendo acompanhada pelo investimento na estrutura de armazenagem. Já nós não, o Brasil teve um crescimento muito grande na produção de grãos nas últimas décadas. Nós passamos de produzir 70, 80 milhões de toneladas de grãos para produzir 230 milhões como estamos produzindo agora. E isso exige um grande investimento na estrutura armazenadora para que a gente possa, de fato, guardar essa produção, conservá-la adequadamente e paulatinamente liberando ela para o consumo. O investimento nessa área de armazenagem ele é um investimento muito grande e ele não acompanhou a velocidade da produção. Nós aumentamos a nossa estrutura armazenadora, nós conseguimos produzir, ter mais armazéns, mais silos ao longo dos anos, mas numa velocidade muito menor do que o campo produziu em termos de grãos. A velocidade de crescimento do campo é grande, então esse descompasso nós não tivemos recurso, o Brasil não teve investimento suficiente para atender com qualidade essa armazenagem de grãos. Bom, e falando em armazenagem, nós também temos um problema de frete, de transporte. O modal que nós utilizamos hoje é o modal rodoviário e que nós tivemos agora recentemente uma experiência não muito agradável, né? Quer dizer, será que o Brasil tem condições de acompanhar outros modais, investir em outros modais como hidroviário, ferroviário e também acompanhar o desenvolvimento, o crescimento da produção de grãos? Talvez se o nosso investimento tivesse sido muitos anos atrás, nós hoje estaríamos numa situação muito melhor de logística, né? Talvez nós perdemos como país o momento de investimento em ferrovias, por exemplo. O nosso modal todo foi rodoviário e aí se nós pagamos um preço por isso. Nós transportamos grãos a muitos quilômetros de distância com um custo elevadíssimo, dependendo de toda... Nós temos uma estrutura de logística até boa, mas com custo alto. Essa logística toda de rodoviária exige rodovias adequadas para isso, nos centros onde nós estamos produzindo um grande volume de grãos. E nós não temos então acompanhamento desse investimento também nesse volume. Da mesma forma que na estrutura de armazenagem não houve investimento suficiente para isso, na estrutura de logística, de rodovias, para ter o acompanhamento desse modal, que o Brasil decidiu por isso há muitos anos, usar esse modal rodoviário, também não houve esse investimento adequado e não suficiente, então nós sofremos e vamos continuar sofrendo por isso, além de ter um custo alto e num período nós temos que tirar uma produção, por exemplo, de soja, nós temos que tirar do centro-oeste rapidamente a produção porque não temos capacidade de armazenar toda ela no momento da produção. Então nós temos que retirar do campo e ao mesmo tempo começar a fazer a própria exportação, levar para os nossos portos para escoamento para outros países. Isso concentra também, num período curto de tempo, um grande volume de grãos que tem que ser transportado. Não é o ideal. O ideal é que nós tivéssemos a mesma cadência durante os 12 meses do ano
esse volume de grão sendo transportado com uma regularização do próprio frete, da própria logística, a estrutura toda de caminhões, mas também nós precisaríamos ter armazéns na base, que nós não temos. Mas no caminhar da carruagem, politicamente falando, economicamente falando, vai ser difícil o Brasil acompanhar esse desenvolvimento de hidrovias, ferrovias e também armazenagem. Acredito que nós vamos ter problemas ainda muito sérios pela frente. Com certeza, porque o nosso volume de produção não vai parar nos 230 milhões. Nós temos capacidade para chegar logo aos 300 milhões de toneladas de grãos e aí só tende a agravar mais. Esse volume todo precisa realmente ser escoado, precisa ser armazenado em primeiro lugar. Nós precisamos ter uma estrutura de silos, armazéns, pulmões nos pontos de produção, absorver toda essa produção e depois cadencialmente fazer isso. Isso nós precisamos de um grande investimento. Eu acho que o Brasil, nesse momento, não está preparado, nós não temos esse recurso público para investir, essa forma de estimular esse investimento para que a gente tenha isso. Então a tendência sim é de agravar um pouco mais isso, mas teremos que encontrar saída sim, tanto da produção em grandes volumes, que não basta a gente produzir, nós temos que armazenar corretamente, nós precisamos melhorar o nosso sistema de armazenagem, melhorar a nossa qualidade do armazenamento, afinal nós temos que guardar esse produto por um ano. Até encontrar a próxima safra, e não é só soja, os 117 milhões, nós temos aí milho, trigo, arroz, feijão, nós temos todos os produtos. Felizmente nós somos um país que temos uma grande produção, um volume de produção nosso é fantástico, o produtor sabe produzir muito bem, as tecnologias estão chegando ao campo rapidamente e nós estamos dando respostas muito boas. Mesmo com parcos investimentos, o campo está produzindo grandes respostas. Precisamos ter isso no restante da cadeia produtiva. E depois do intervalo, você vai ver que o preço do leite caiu no mercado internacional e vai ver também que as empresas estão abastecidas com trigo por pelo menos 3 meses e chuvas se intensificam na região centro-oeste. Nós voltamos já.